Agora a Polidec com o tema Análise Global da Planta Interagindo com Processos e com Redução de Custos. Convidamos o palestrante, vamos receber ao palco Dário Abelha, ele que é gerente técnico e vendas da Polidec Brasil. Seja muito bem-vindo, Dário. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, mostrando um pouco da Polidec para todos os membros e para que vocês entendam um pouco mais do que a gente pode trazer aqui no mercado. A ideia nossa é trazer uma análise de planta global, tá? com uma visão mais voltada para a área de processos. Hoje, a gente sabe que dentro da nossa planta, a gente tem no nosso cotidiano inúmeros casos dentro dela. E muitos desses nos deparamos com alguns problemas. E esses problemas, muitas vezes, não trazem a gente ficar com a cuca pensando o que nós vamos fazer e quais as saídas que nós vamos obter dentro do nosso dia a dia. E aí, dentro da nossa especialidade, dentro da nossa aplicação, nós temos diversos tipos de caminho e como nós vamos trabalhar esse caminho. O que nós fazemos hoje no nosso dia é exatamente chamar os nossos especialistas internos. Eles que dão o apoio, dão todo o suporte para que a nossa produção, ou a nossa engenharia, ou a nossa manutenção, o nosso processo funcione bem e a gente atinja os objetivos. Só que muitas vezes esses especialistas não têm a expertise necessária para que aconteça isso. Então, nós chamamos os provedores ou os especialistas externos que têm exatamente a função de nos dar esse suporte. E aí que entra a Polidec. Só que de uma maneira diferente, uma maneira de um especialista diferente. A Polidec não é simplesmente um especialista. Nós somos exatamente expertises na mineração. Com mais de 50 anos de base de dados, com mais de 50 anos de produção e atuação na linha de mineração, agregados, carvão e a parte energético, nos garante exatamente desenvolver toda uma linha de aplicação direta para o cliente. Entender o que o cliente necessita, entender como o gargalo que ele necessita do seu dia a dia, para que a gente consiga maximizar exatamente o estudo. E isso nos traz exatamente uma outra linha, que é exatamente a linha de ter uma implementação visando um olhar diferente, um olhar voltado para a parte de processos. Com esse olhar um pouco mais amplo, nós conseguimos ter uma visão melhor do que o cliente necessita, que muitas vezes não está focado diretamente naquele ponto, ou seja, no problema dele, mas sim em uma visão global. A que a gente pode trazer exatamente benefícios, não somente para aquele cliente em si, mas para toda a planta. E esse é a ideia do nosso Polidec Way. Ou seja, nós não somos um fabricante de telas, nós não somos um fabricante de peneiramento, nós somos uma empresa que traz a solução, traz a ideia de que a planta é um corpo. Nós, para entendermos o corpo, muitas vezes a gente vai num clínico geral, para que ele mostre para a gente qual é exatamente a ideia que ele vai ter. E através dessa melhoria de processo contínuo, nós vamos trazer benefícios diretos ao nosso peneiramento. E para isso nós vamos reunir com todas as linhas da planta, quer seja a área de suprimentos, quer seja a área de mineração, quer seja a área de processos, de metalurgia, de confiabilidade, para que a gente faça uma análise, utilize nossas ferramentas e traga exatamente uma maneira de visão in loco.
e, principalmente, uma customização do serviço. Com isso, determinamos quais são os KPIs, quais as necessidades que o cliente necessita e, através desses objetivos, traçamos o melhor ponto para que o cliente sinta que exatamente não corre risco e tenha um melhor valor agregado dentro da sua fábrica. Então, qual é a ideia que nós vamos trazer? A ideia é muito maior do que simplesmente olhar para a parte de processos ou olhar para dentro da nossa linha. É trazer a expertise através de ferramentas como o Eggflow, que é uma ferramenta comercial, mas nós temos a expertise de mais de 50 anos de dado, conhecendo de britadores, de correias transportadoras, de elementos que estão dentro da planta, quer seja desde a parte de ROM até mesmo na parte de desaguamento. E isso faz com que nós entendamos de uma maneira simples e prática do que o cliente necessita antes e o que ele vai ter depois. Isso tudo é muito bonito de falar, muito bonito de fazer, mas eu acho que a melhor maneira da gente ter isso é dar um exemplo. É trazer um case de sucesso para vocês, para que vocês tenham uma ideia do que isso, da diferente maneira que nós trabalhamos no nosso dia a dia e essa diferença para vocês. Aqui é um caso de um cliente que existe, ele está exatamente empregando, tem 70 mil toneladas dia, em torno da planta, trabalha com um circuito tradicional, um P80 em torno de 12, 13, e aí ele necessita melhorar esse peneiramento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, eu necessito trazer melhorias para dentro do meu parque. E ele acaba comprando um HPGR. E esse HPGR, um britador, tem uma certa subutilização. Ou seja, ele comprou, fez todas as análises necessárias que eram para necessidade para ele e viu que ele não conseguiu obter todo o máximo rendimento, nem de seu peneiramento, nem do seu HPGR, dentro do seu britador. E isso faz com que haja uma análise não somente de os especialistas internos, mas chame os especialistas externos para fazer qual a necessidade, o que ele precisa no seu dia a dia. Ele acabou, dentro da sua análise, fazendo uma nova aquisição, uma britagem ou um peneiramento quaternário. E isso faz com que ou seja, eu tinha um tipo de amostra, eu tinha um peneiramento primário, secundário, terciário, vou para um quaternário e agora tenho um britador. Então, o que antes era para ele uma questão de um circuito tradicional, hoje mostra para ele uma dificuldade de trabalhar com HPGR, trabalhar com um circuito, agora antes ele só tinha um circuito, ele vai trabalhar agora com 3. Trabalhar com uma correia transportadora que só tinha um único fluxo e vai trabalhar com 2 fluxos, um para alimentar o HPGR e outro para quando ele não necessita o HPGR, ou seja, ele complicou a planta dele. E nós, por já termos uma certa intimidade, um certo contato com esse cliente, ele simplesmente nos chamou e falou, Polidec, o que vocês podem trazer para nós? Qual a diferença de vocês como um especialista? E nós, como um conhecedor de beneficiamento, um conhecedor de planta de processo, trouxemos uma análise de toda a planta. Essa análise vai ser mostrada agora. Essa análise mostra todas as etapas, ou seja, desde o peneiramento primário, secundário, terciário, a inclusão do HPGR, o entendimento de uma planta como um corpo, não somente como um pedaço dela, como todos os outros especialistas estavam fazendo. Com isso, nós tivemos um êxito, porque nós trabalhamos todo o material do cliente. Nós trabalhamos com um balanceamento de todas as telas de peneiramento. Nós trabalhamos desde o quaternário, onde ele tinha acabado de ter a expansão, até as malhas do primário. Ou seja, eu passo por todos os níveis, trabalhando com todos os britadores e principalmente trabalhando com HPGR. Isso faz com que ele tenha uma melhor eficiência no produto e ele faz ter uma melhor eficiência do próprio britador.
do próprio HPGR, fazendo com que o P80, que antes girava em torno de 12, 13, caia exatamente para 6, que era exatamente a sua necessidade. A ideia de estar mostrando isso faz com que nós tenhamos um movimento flexível dentro da própria planta, trazendo benefícios para o peneiramento em si, onde era o objetivo dele, que era o peneiramento quaternário, mas trazendo também flexibilidade para os outros peneiramentos, aonde você vai mostrar a característica da tela, principalmente para as linhas do dia a dia que ele vai necessitar. Essa tomada que a gente olha, nessa tomada de decisão, que a gente vê o nosso olhar, vamos colocar assim, mais para a área de processo, isso se estende também ao cliente. O cliente estende na parte de gestão à vista. Esse é um caso que nós estendemos exatamente dentro de um cliente nosso, que é a Codelco, que ele promove exatamente essas questões de melhoria para os seus próprios funcionários. Mostra para todos, quer seja por fornecedores ou até mesmo dentro da sua própria britagem, essa promoção. E isso mostra os ganhos que ele vai ter. Através disso, nós promovemos também outros detalhes, outros casos de êxito para diversos tipos de mineradora. Esse é um case de sucesso, onde nós tivemos aqui, numa mineradora, na parte de minério de ferro, onde nós também olhamos não somente para a questão da britagem, mas para uma questão mais ampla, aonde a gente vai comprovar através dos KPIs, porque a melhor maneira para vocês gestores ou para qualquer um engenheiro provar para o seu chefe é através do KPI, é o antes e o depois, é o que você tem de números antes, quantas toneladas, qual a sua eficiência, qual a durabilidade, qual o seu HH antes de você ter o projeto. E depois, o que vai trazer de rendimento. Aqui é exatamente um case final, mostrando exatamente a produtividade comprovada, ou seja, o que nós tivemos antes e o tivemos depois. A diminuição de carga circulante, que é um tema dentro do nosso dia a dia das minerações, ou até mesmo a melhoria de área aberta. São tantos temas do nosso dia a dia que a gente vê que se a gente olhar a mineração como um corpo, a gente consegue ter essa visão mais ampla e trazer benefícios. E principalmente agregar esses benefícios dentro de um fluxo onde eu vou poder mostrar dentro do meu questão gerencial, eu vou mostrar para eles quais são os benefícios de ganho, quer seja de eficiência, de produtividade ou simplesmente já apontar números para fazer um investimento para um próximo cenário, uma próxima aquisição ou até mesmo um novo projeto. Muito obrigado.